Imagine uma profecia antiga que prevê com detalhes enigmáticos cada líder da Igreja Católica, culminando na destruição de Roma e no fim da própria instituição. Essa é a essência da profecia de São Malaquias, um documento que há séculos intriga estudiosos e fiéis. Mas será que essas previsões são autênticas ou fruto de uma elaborada falsificação? E o que dizer sobre o atual Papa Francisco? Estaria ele relacionado ao último Papa profetizado? Prepare-se para uma jornada fascinante através da história, mistérios e controvérsias que cercam essa profecia. No século XII, São Malaquias, um arcebispo irlandês conhecido por sua devoção e supostas habilidades proféticas, teria recebido uma visão assombrosa durante uma peregrinação a Roma. Segundo relatos, ao se aproximar da cidade eterna, ele foi tomado por uma sequência de imagens que retratavam cada futuro papa da Igreja Católica, até o último deles, cujo reinado coincidiria com a destruição de Roma e o fim dos tempos. Chocado com o que viu, Malaquias teria registrado essas revelações em um documento contendo 113 frases enigmáticas, escritas em latim, cada uma representando um pontífice por meio de metáforas e símbolos. Disse que ele entregou esse documento ao Papa Inocêncio II, que, impressionado ou talvez assustado com o conteúdo, teria arquivado as profecias nos registros secretos do Vaticano, onde permaneceram ocultas por séculos. A história, no entanto, dá uma reviravolta inesperada. Não há registros oficiais desse documento na época de São Malaquias, e ele só veio à tona em 1595, quando o monge beneditino Arnold Wion o publicou em seu livro Lignum Vitae. Essa lacuna histórica levanta um grande questionamento. Por que a profecia ficou oculta por mais de 400 anos? Teria realmente sido escrita por São Malaquias? Ou seria uma criação posterior com intenções políticas? Muitos estudiosos apontam que os lemas descritos na profecia se encaixam de maneira surpreendentemente precisa nos papas anteriores a 1590, mas tornam-se vagos e subjetivos para aqueles que vieram depois. Isso sugere que ao menos parte do documento pode ter sido forjado para influenciar eleições papais da época. Além disso, a Igreja nunca reconheceu oficialmente a autenticidade da profecia, e muitos historiadores acreditam que ela foi criada para manipular o conclave que elegeu o Papa Gregório XIV. No entanto, a ideia de uma lista profética que prevê o destino da Igreja Católica tem fascinado gerações, alimentando mistérios e especulações sobre o fim dos tempos. Afinal, seja uma revelação divina ou uma fraude engenhosa, a profecia de São Malaquias continua desafiando a fé e a razão. As 113 frases curtas escritas em latim na profecia de São Malaquias descrevem cada papa por meio de metáforas enigmáticas, e ao analisá-las, algo impressionante salta aos olhos. Para os papas que governaram antes de 1590, os lemas são incrivelmente precisos. Um exemplo marcante é Ex Castro Tiberis, do Castelo do Tibre, associado ao Papa Celestino II, 1143-1144, que nasceu perto do rio Tibre. Outro caso notável é Frigidus Abbas, o abade frio, vinculado a Nicolau III, 1277-1280, um ex-abade cuja eleição ocorreu durante um inverno rigoroso. Essas correlações quase perfeitas fazem parecer que São Malaquias realmente possuía o dom da profecia. Mas quando a lista avança para os papas pós-1590, a clareza das previsões se dissolve. Os lemas tornam-se mais genéricos e exigem uma interpretação subjetiva, como se aqueles que tentassem relacioná-los aos papas posteriores estivessem forçando as conexões. Isso levanta suspeitas sobre a autenticidade do documento e se ele foi, de fato, manipulado para parecer profético. Outro ponto intrigante
é que os lemas posteriores são tão vagos que podem se encaixar em múltiplos papas, o que fortalece a tese de que a profecia pode ter sido fabricada no final do século XVI para favorecer a eleição de um candidato específico ao papado. Muitos estudiosos acreditam que a profecia foi elaborada para influenciar o conclave de 1590, sugerindo que o cardeal Girolamo Simoncelli deveria ser eleito como o próximo papa, já que o último lema, antes de sua eleição, combinava perfeitamente com sua biografia. No entanto, Simoncelli não foi escolhido e o documento perdeu sua eficácia como ferramenta política. Ainda assim, a profecia continuou a circular, ganhando status de mistério indecifrável ao longo dos séculos. Seja uma revelação divina ou uma manipulação astuta, o fato é que, até os dias de hoje, a profecia de São Malaquias continua a despertar curiosidade, especialmente entre aqueles que acreditam que ela aponta para um desfecho apocalíptico para a Igreja. Afinal, se a profecia realmente estiver correta, falta apenas um papa para o fim de tudo. A profecia de São Malaquias chega ao seu ponto mais assustador com a previsão do último papa da Igreja Católica, identificado pelo lema Petrus Romanus, Pedro o Romano. Segundo o texto, esse pontífice enfrentaria um período de grandes tribulações, conduzindo os fiéis em meio a perseguições e crises sem precedentes. A profecia descreve que, durante o seu papado, a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará o povo. Para muitos estudiosos e entusiastas das profecias, isso indica um evento apocalíptico, possivelmente ligado ao colapso da Igreja ou até mesmo ao fim do mundo. Esse último trecho se destaca dos demais por ser o único que não segue o formato dos lemas anteriores, mas sim uma descrição mais detalhada e apocalíptica, o que aumenta ainda mais o seu mistério. Além disso, o nome Pedro traz uma forte simbologia, pois remete ao primeiro Papa, São Pedro, o discípulo de Cristo. Se o primeiro Papa foi Pedro, então o último ser chamado de Pedro, o Romano, pode sugerir o fechamento de um ciclo, marcando o fim da era papal e da própria Igreja como instituição. O grande enigma que intriga estudiosos e fiéis é a identidade desse último Papa. Alguns acreditam que ele ainda não assumiu o trono de Pedro, enquanto outros sugerem que o Papa Francisco poderia estar associado a essa profecia. Embora seu nome não seja Pedro, Francisco tem origens italianas. Seus pais eram de Roma, o que poderia justificá-lo como o Romano. Além disso, seu papado tem sido marcado por eventos conturbados, incluindo divisões internas na Igreja, escândalos e uma crescente perda de fiéis. A profecia, no entanto, não especifica o destino exato da Igreja Católica sob o governo de Petrus Romanus. Apenas menciona destruição e julgamento, o que abre espaço para inúmeras interpretações. Seria o fim da instituição como conhecemos? Ou apenas uma transformação radical? O fato é que, seja por fé ou ceticismo, a profecia de São Malaquias continua a alimentar temores e teorias sobre o futuro do Vaticano e da humanidade. Desde sua eleição em 2013, o Papa Francisco tem sido uma figura controversa dentro da Igreja Católica. Sua abordagem progressista, suas críticas ao materialismo dentro do clero e sua ênfase em questões sociais geraram tanto admiração quanto resistência. Muitos teóricos das profecias apontam que ele pode estar ligado ao enigmático Petrus Romanus, o último papa previsto na lista de São Malaquias. Embora seu nome não seja Pedro, há detalhes curiosos que levantam suspeitas. Francisco é o primeiro papa jesuíta da história, uma ordem conhecida por sua forte influência dentro da Igreja e pelo lema Ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus, o que pode ser interpretado como um chamado à renovação antes do fim.
Além disso, ele é de origem italiana, sendo filho de imigrantes romanos, o que pode justificar a alcunha de O Romano, mencionada na profecia. Seu papado também coincide com um período de profundas crises, escândalos financeiros, denúncias de abusos e uma crescente perda de influência da Igreja no mundo moderno. Para muitos, esses sinais indicam que estamos vivendo o reinado do último Papa antes do grande colapso previsto na profecia. Outro fator que chama a atenção é a ênfase do Papa Francisco na humildade e no retorno às origens da fé cristã, algo que remete ao ciclo profético de destruição e renovação. Alguns acreditam que seu papel é preparar a Igreja para uma grande transformação, seja uma reforma radical ou o próprio declínio da instituição. Além disso, eventos simbólicos, como o raio que atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro poucas horas após a renúncia de Bento XVI, são interpretados por muitos como presságios de tempos sombrios. Há ainda aqueles que defendem que Francisco não é Petrus Romanus, mas sim o penúltimo Papa, abrindo caminho para um sucessor que cumpriria integralmente a profecia. Seja qual for a verdade, o mistério permanece. Estaria o Papa Francisco realmente ligado ao último capítulo da história da Igreja Católica? E, se a profecia estiver certa, qual será o destino final do Vaticano e da fé cristã nos próximos anos? A profecia de São Malaquias continua a fascinar e intrigar, seja pela precisão de algumas de suas descrições ou pelo mistério que envolve sua origem. Independentemente de sua autenticidade, ela serve como um lembrete poderoso do impacto que profecias e previsões podem ter na psique coletiva e na história da humanidade. Em última análise, cabe a cada indivíduo decidir o que acreditar, mantendo sempre um olhar crítico e informado sobre tais questões.